tem que nos acompanhar dia após dia. Nós não podemos, meus queridos irmãos, se dar o luxo de estar nos preparando. Podemos se preparar para vir ao culto. Podemos também, meus irmãos, preparar uma mensagem para pregar. Podemos preparar uma roupa para usar. Podemos se preparar, meus irmãos, para ir a um supermercado. Podemos se preparar também, meus irmãos, para ir almoçar ou jantar com alguém. Mas quando se fala da ideia de se preparar, até parece que a gente sabemos a hora que vai acontecer. Se o arrebatamento de fato é iminente, se o arrebatamento vai acontecer num dia em que não sabemos, temos que andar preparado 24 horas por dia, porque isso é fato. Estamos vivenciando, meus queridos irmãos, a última hora. A Bíblia diz no livro de Joel que Deus faz uma promessa. Deus diz: nos últimos dias derramarei eu do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Observe, meus queridos irmãos, que Deus faz uma promessa no livro de Joel e cumpre. Por incrível que pareça, parece até os detalhes de Deus é incrível. No capítulo 2 de Joel e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que a promessa vai ser cumprida quando estavam todos reunidos e assentados também no mesmo lugar. O Espírito Santo desce e enche eles de uma forma tão poderosa, meus queridos irmãos, que eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deus cumpre a promessa. Então isso me faz refletir que a Bíblia diz que os últimos dias não iniciaram quando o Espírito desceu, não. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que quando Jesus assumiu a forma humana, ou quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que Jesus já começou a falar acerca desses últimos dias. Ou seja, quem iniciou os últimos dias foi João Batista e Jesus. E a Bíblia diz que ao passo que eles iniciaram, o Espírito Santo veio para confirmar que nós estamos de fato vivenciando os últimos dias. E o evangelista João, meus irmãos, no capítulo 2, a Bíblia diz que no capítulo 2 da segunda carta de João, a Bíblia diz que João disse: filhinhos, já é a última hora. Glória a Deus. Queridos irmãos, parece essas palavras hoje em dia parece ser uma palavra normal, porque as pessoas não estão vivendo mais, meus queridos irmãos, como se fossem os últimos dias. As pessoas estão vivendo, meus queridos irmãos, como se o arrebatamento fosse apenas uma história em quadrinhos, ou seja, uma história normal, fosse pelo menos, meus queridos irmãos, uma história de gibi. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que quando Jesus, antes de subir aos céus, a Bíblia diz que eles estavam falando, e a Bíblia diz que Jesus estava abençoando e falando com eles. E a Bíblia diz que naquele momento, enquanto Jesus está falando, em Atos capítulo 1, versículo 8, enquanto Jesus está falando, Lucas também vai falando acerca desse mesmo momento de Atos 1 e 8, até porque o capítulo a história em Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, e o livro de Lucas também, ele faz esse mesmo contexto, ele transmite também para Atos 1 e 8. A Bíblia diz, enquanto Jesus está falando, a Bíblia diz que Jesus é tomado aos céus, Jesus é levado aos céus. Enquanto Jesus está subindo, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos estão assim, fitos neles. Era Jesus subindo e os olhos dos discípulos olhando para Jesus. A Bíblia diz que quando a nuvem oculta a Jesus, a Bíblia diz que naquele momento, a Bíblia diz que apareceu 2 varões ou 2 anjos e disse: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo com os olhos subindo, esse mesmo Jesus um dia descerá a essa terra. Observe, meus queridos irmãos, que a Bíblia é taxativa.
A Bíblia, meus irmãos, ela faz de uma maneira concreta, ela fala de uma maneira concreta. Observe que a Bíblia diz que quando se aparece duas pessoas para falar alguma coisa, essa palavra é verdadeira. Veja como Deus é detalhista. Deus envia 2 anjos para confirmar que a volta de Jesus está posta aí para todo mundo observar. E eu venho aqui dizer uma verdade profunda, meus queridos irmãos, e essa verdade tem que nos acompanhar dia após dia. Estão pregando aí, meus irmãos, que nós, Igreja de Cristo, vamos passar pela grande tribulação. A parábola das 10 virgens, ela fala, meus queridos irmãos, que nós temos que viver uma vida de vigilância, ou seja, uma vida preparada para a volta de Cristo. Se você passar pela grande tribulação, você tem que estar preparado para passar. Se você for arrebatado antes, também você vai ter que estar preparado para ser arrebatado, porque o arrebatamento é exclusivo para os fiéis. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que a parábola das 10 virgens fala do noivo, fala das virgens em si, fala do azeite e fala também das loucas. Se o noivo é Jesus, isso me faz refletir que Jesus coloca coisas visíveis para explicar coisas invisíveis. Observe que a parábola das 10 virgens, meus irmãos, é uma ilustração de Jesus. Jesus quer ejetar no coração dos homens que ele tem que ter uma vida de responsabilidade pessoal diante do Deus que ele serve. Me traz a preocupação, meus queridos irmãos. Eu fico preocupado com um tipo de a gente estamos vivendo um tipo de cristão hoje em dia, meus irmãos, que é um tipo que pede oração. Observe, meus queridos irmãos, eu não estou dizendo que pedir oração é pecado. Eu estou dizendo que tem vezes, meus queridos irmãos, que as pessoas que pedem oração não desfrutam da mesma vida de oração pela qual aquele a quem ele está pedindo desfruta. São pessoas, meus queridos irmãos, que servem a Deus, por incrível que pareça, numa camada superficial da carreira cristã. Não entram no rio do Espírito para que possam molhar os seus pés, para que possam molhar os seus joelhos, para que possam molhar os seus lombos, a ponto de não dar para andar, a ponto de viver apenas não nadar na presença de Deus. São pessoas que servem a Deus numa camada superficial da carreira cristã. Agora, só que essa parábola das 10 virgens, ela fala da responsabilidade pessoal. Se Cristo realmente é o nosso sacerdote eterno, isso me faz refletir que se você orar, se você buscar a face de Cristo, o mesmo Cristo que é o seu sacerdote, ele levará a sua oração para o céu. Até porque ninguém que está aqui na terra sabe orar. É o Espírito Santo que faz com que a nossa oração chegue à presença de Deus purificada. É o Espírito Santo que leva nossas orações. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jesus ilustra o reino de Deus através da parábola das 10 virgens. O que me chama a atenção é que Jesus, ele se preocupou em ilustrar a parábola das 10 virgens, meus irmãos, de uma forma clara e objetiva. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgem fala sobre pureza. Observe que todas as pessoas que aceitam Jesus, ela aceita com tanta pureza, meus irmãos, que ela não aceita ninguém falando mal de ninguém. É tão pura essa pessoa, meus queridos irmãos, que ela chega e quando você dá a oportunidade, ela se treme todinha, ela fica toda nervosa, ela fica com medo. Sabe por quê? É porque tudo no início é puro demais. Tudo no início é lindo demais, meus queridos irmãos. Mas ao passar do tempo, as pessoas deixam um pouco de levar, meus queridos irmãos, na íntegra a qual a Bíblia fala que nós devemos levar. A Bíblia diz que Jesus fala sobre as 10 virgens. Só que nem todas aquelas virgens, meus irmãos, viviam a vida de vigilância. A Bíblia diz que a primeira virgem, a primeira parte das 10 virgens,
que as 5 prudentes, a Bíblia diz que elas tinham lâmpada nas mãos, diga assim, lâmpada nas mãos, e azeite de reserva. Lâmpada nas mãos, meus irmãos, fala sobre palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Só que há um porém aqui muito importante. Essa parábola das 10 virgens, ela fala da igreja em si, e fala também de nós que administramos a palavra. Porque mão fala sobre domínio. Eu posso pegar isso aqui, ó, irmãos, e governar para aqui. Também, se eu não quiser, eu trago para aqui de volta. Ou seja, mão fala sobre governar, tirar e colocar do lugar. Então, irmãos, se a lâmpada está na mão, fala aquele que domina a palavra, aquele que controla a palavra, aquele que explica a palavra também. Ou seja, a gente que administramos a palavra para os irmãos, é aí que nós temos que estar em vigilância dobrada. Por quê? Porque Deus nos responsabilizou para nós trazermos a mensagem para os irmãos. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que essas 5 virgens, elas eram prudentes, porque elas levaram azeite de reserva. Azeite, meus irmãos, na Bíblia fala sobre o Espírito Santo, fala sobre ser verdadeiro, fala sobre agir de fidelidade, e fala também a vigilância do crente. O azeite em si, ela é a santidade máxima de Deus. Porque a Bíblia diz que até para acender o candelabro tinha que se colocar o azeite, e depois que o azeite entrava, eles acendiam o candelabro. E quando o candelabro estava aceso, eles entendiam que Deus estava presente naquele lugar, porque o candelabro estava aceso. Até porque, irmãos, o azeite em si, se a gente for olhar o azeite em si, a gente vai ver que em toda parte da Bíblia vai sempre falar do azeite. Por quê? Porque a origem do azeite, meus queridos irmãos, é uma forma clara e objetiva para os queridos irmãos. Antigamente, para se acender uma lâmpada, tinha que colocar o azeite, e depois do azeite ter entrado na lâmpada, eles acendiam, porque o combustível da lâmpada era o combustível da lâmpada era o que, irmãos? Diga, o azeite. O azeite era o combustível da lâmpada. Se eles estivessem com a lâmpada nas mãos e o buraco estivesse à sua frente, a lâmpada e o azeite tinham o poder de clarear o caminho. E se tivesse o buraco no meio do caminho, eles davam uma desviada assim, irmãos, e caminhavam. Ou seja, o azeite e a lâmpada dava livramento a eles na caminhada, porque não tinha poste de iluminação. Quem iluminava o caminho era a lâmpada. Oh, glória! Os irmãos já estão entendendo aqui o que Deus já está passando para a gente, né? Deus está dizendo: enquanto você estiver lâmpada, o caminho será iluminado. Enquanto você estiver lâmpada, você não vai cair. Enfraquecer, todos enfraquecem, mas a lâmpada em si não vai permitir você cair, porque o Espírito Santo vai estar lá para lhe consolar, para lhe fortalecer. O Espírito Santo tem esse dever dado por Deus, e virá outro consolador. A palavra outro quer dizer a mesma essência, o mesmo poderio. Ou seja, o Espírito Santo tem a responsabilidade de levar você ao céu. Então, quem tem azeite tem Espírito, quem tem azeite tem um caminho iluminado. Oh, glória! Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas muitos, meus queridos irmãos, pararam de pregar essa mensagem. Uma mensagem que traz avivamento em nossa alma, uma mensagem que faz a gente despertar do sono. Observe, meus queridos irmãos, que tem crente, meu pastor, que tem até medo de dormir. Tem crente que ele é tão fiel, meu pastor, que ele tem medo de dormir. Eu não vou nem dormir, porque se Jesus voltar aí, vai me pegar dormindo. Ele pensa que essa passagem fala sobre a dormência física. Não é a dormência física, é a dormência espiritual. Sabe por que não é a dormência física? Porque a Bíblia vai dizer que as 10 virgens adormeceram. Oh, glória, quem entendeu aqui? Pode dormir, viu? Pode dormir, pode ficar à vontade para dormir. Pode dormir a noite todinha, só não pode cochilar espiritual. Porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos,
que enquanto elas estavam no caminho para ir ao encontro do esposo, a Bíblia diz que a caminhada ela foi tão longa que todas elas adormeceram. Mas a Bíblia diz que enquanto elas estão dormindo, a Bíblia diz, e ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Uma verdade profunda aqui, irmãos, é que o esposo não chegou de meia-noite não. Que é isso, meu presbítero? Está pregando heresia? Não. O esposo não chegou de meia-noite. Meia-noite foi o aviso que ele estava vindo. Aí vem o esposo, e a Bíblia diz que ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Meia-noite, meus queridos irmãos, fala de início do dia. Observe que quando dá meia-noite, se hoje de fato é terça-feira, quando se dá meia-noite, iniciou a quarta-feira. Tem uma linha teológica que diz que quando, nesse relógio aqui, um relógio conhecido como relógio escatológico, diz que quando se dá meia-noite, fala-se que vai, dali por diante, vai iniciar a grande tribulação. Mas outra linha diz que quando se dá meia-noite, fala também da grande tribulação, mas da perseguição em si. E da outra fala do início da grande tribulação. Eu não tenho uma mensagem concreta para os irmãos dizendo que de fato nós vamos passar pela grande tribulação, mas eu acredito no que a palavra diz, que quando Jesus disse à igreja de Filadélfia: assim como tu guardasse a palavra da minha paciência, assim eu também te guardarei da hora da grande tentação que há de vir sobre o mundo. Observe, meus queridos irmãos, que Jesus vai ter uma preocupação tão grande de guardar crente fiel, que a Bíblia diz: tendo poucas forças, mas guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. A palavra guardar na Bíblia fala-se de fidelidade, irmãos. O crente que vai ser arrebatado é aquele crente fiel, irmãos. E até porque para se comprar o azeite, irmãos, ninguém vai ganhar azeite de graça. Eu não vou chegar ali no supermercado e vou pegar o azeite de graça, não. Para se pegar o azeite ali no supermercado, tem que se pagar para se comprar o azeite. Observe, meus queridos irmãos, que quando o arrebatamento iniciar na Bíblia, que vai ser no abrir e piscar de olho, vai ser um livramento tão profundo que aqui o nosso presbítero Diego falou, e eu guardei com tanta fé, irmãos, que o livramento profundo que ele vai dar à nossa alma, um descanso eterno, que a Bíblia diz, irmãos, eita glória, a Bíblia diz que existia um homem que todo dia sofria, irmãos, todo dia era atormentado pelas suas chagas. A Bíblia diz que ainda, além dele ser atormentado pela chaga, ainda tinha um cão para lamber. E sabe o que quer dizer lamber? No grego quer dizer modiscar. Ou seja, aquela carne que era cheia de chaga servia de alimento para os cães, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, oh glória, ele encontrou um descanso eterno para as suas almas, que o próprio Abraão dá testemunho. Abraão disse: esse homem sofria de dia e de noite, mas agora ele entra para o gozo eterno, e tu entra para o sofrimento eterno. Ou seja, o arrebatamento trará descanso para nossas almas, assim como Jesus falou através da sua palavra pelo presbítero Diego. Queridos irmãos, a parábola das 10 virgens, meus irmãos, fala também, até porque lâmpada nas mãos não é só para iluminar o caminho. Lâmpada nas mãos também, meus queridos irmãos, fala-se de reconhecimento. Diga para quem está ao seu lado: reconhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que quando aquelas virgens estavam com a lâmpada acesa e com azeite em reserva, a Bíblia diz que ela foi reconhecida por Deus. A Bíblia diz: e todas aquelas virgens tosquejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Veja comigo, no versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, disse: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, observa aqui, e tendo elas ido comprá-lo, e tendo elas indo sofrer por evangelho, e tendo elas aprender a ser fiel, e tendo elas a andar em vigilância, e tendo elas a voltar ao início, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entrou com ele, e fechou-se a porta. Então, meus queridos irmãos, só entrou para a festa ou as bodas do cordeiro quem estava com azeite de reserva, ou com azeite suficiente. Queridos irmãos, observe isso aqui. Sabe por que aquelas virgens não levaram um azeite consigo? Porque elas acreditavam que Jesus ia chegar antes da meia-noite, ou seja, que Jesus ia vir antes da hora prevista por Deus. Aí elas olharam assim e disseram assim: Jesus vai vir antes da hora. A gente não sabe essa hora. Vamos viver uma vida de infidelidade um pouquinho. Não vamos levar as coisas muito a sério, não. Porque a gente não sabe a hora. Ele está demorando muito. Tem muito crente assim, viu, irmãos? Infelizmente, tem muitas crentes aí, meu pastor, dizendo assim: recebe o azeite, recebe o azeite. Aí os varões começam a marchar, começa a rodar, meu pastor. Infelizmente, tem que ser realista. Recebe o azeite, mas o azeite não é recebe o azeite. Tem que se pagar o preço. Você que sofre por amor a Jesus, você que sofre com o marido, você que sofre com o filho e não nega esse cristianismo que o qual você segue, você está pagando o azeite. E quem anda com fidelidade, mesmo passando por problema, esse está com azeite em sua vida. É o azeite que ele passou de comprar. Ao comprar na Bíblia fala assim, de viver uma vida de sofrimento com Cristo, pagando, sofrendo com o marido, que nem eu falei, com o filho, e outros sofrimentos que nós possuímos aqui nessa terra. Ou seja, esse sofrimento que nós passamos na Bíblia quer dizer que você, todos os dias, quando você age com fidelidade, mesmo passando com isso, você está comprando azeite. Ou seja, você está sendo fiel ao seu Deus. Mesmo passando por tudo isso, você continua fiel de manhã, fiel à tarde, fiel à noite. E quando se acorda de manhã e olha e vê o armário, meu irmão Altino, vazio, aí diz assim: Deus proverá, o nosso Deus proverá. Sabe o que é isso? É fidelidade de dia, de manhã, de tarde, de noite, agindo com fidelidade diante da soberania do nosso Deus. Oh glória! Quem pode adorar esse Deus? Você tem um azeite. E a Bíblia diz que aquelas que não tiveram azeite, meus queridos irmãos, no versículo 12, acompanhe comigo. Veja o que o versículo 12 diz. Veja o que o versículo 12 diz, que nem a irmã leu. E ele respondendo disse: em verdade, primeiramente, não é mentira, viu, irmãos? Eu sei que Deus, ele conhece o profundo e o escondido. Mas quem anda de uma maneira tão terrível diante de Deus, Deus nem olha para esse, irmãos. Eu vou repetir: Deus nem olha para esse. Pode rodar o dia todinho, mas Deus não quer saber. Pode até dizer, irmãos, que está sendo usado por Deus, mas Deus não quer saber. Sabe por quê, irmãos? Porque essas 5 loucos aqui fala daquele cristianismo que muitos estão levando aí de todo jeito, que nem se diz lá em francês, a lavandê, vivendo de todas as formas. Eu não falo francês não, mas eu glória. Bebe de toda forma, pastor. Bebe de todo jeito. A essas pessoas que bebem de todo jeito, o versículo 2 diz: em verdade vos digo que não vos conheço.
Veja o que o Salmo 139 diz: o Senhor me sonda e me conhece. Mas se você for ver a origem, quer dizer a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Deus vê, de fato, e sonda e conhece. Esse é o perigo dessas 5 loucas, porque Deus olhava para ela e dizia: infiel, adúlteras, infiéis, adúlteras. Porque Deus sondava eles e os conhecia. Até porque, meus queridos irmãos, que nem o sermão profético continua, e eu já estou encerrando aqui, pela orientação do nosso pastor, que nem o sermão profético continua, fala sobre os 10 talentos. Observe, meus queridos irmãos, que Deus dá a responsabilidade para o crente de ele reproduzir. Mas o crente pensa, meus irmãos, que vindo para a igreja no dia que ele quer. Eu não estou falando daquele crente fiel, porque tem crente que é tão fiel, meus irmãos, que ele não vem para a igreja nenhum dia, mas ele é fiel na casa dele, ora de manhã, ora à tarde, ora à noite. E quando a live está rolando, o pastor está pregando, vamos lá observar a mensagem. Ou seja, esse crente é fiel. Eu não estou falando desse fiel, eu estou falando daquele que leva uma vida de todo jeito. Vou para a igreja hoje não. Não, quer saber de uma coisa? Eu só vou, é domingo. Não, domingo não, eu vou terça-feira. Quer saber de uma coisa? Eu vou terça não, eu vou é quarta. Aí fica decidindo o dia de vir para os cultos. Tem que vigiar, porque a Bíblia diz no livro de Joel que Deus diz aos profetas, aos sacerdotes: vocês deixaram de me adorar, se engoldando com a prosperidade. Vocês deixaram de me adorar, não quer cultuar a mim, e quer cultuar no dia que vocês querem. Por causa disso, arrancarei da raiz tudo que eu dei. Tudo que eu dei, enviou gafanhoto, saiu enviando destruidor, saiu enviando o bicho que arranca de lá de dentro, irmãos. Arranca lá de dentro as sementes. Não tinha nem como reproduzir, porque a praga de Deus estava entrando debaixo da terra e estava comendo a semente debaixo da terra. Sabe o que é isso, irmãos? É aquele crente, irmão, que para de adorar a Deus. De fato, para de servir a Deus da maneira correta. Vem quando quer, serve da maneira que quer. A parábola de 10 virgens fala da responsabilidade pessoal, da vida espiritual que cada servo de Deus tem diante do Deus que ele serve. Amém, meus queridos irmãos? E a Bíblia diz no versículo 13, diga comigo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Para encerrar, eu vou falar só isso aqui, viu, irmãos? Porque tem muita gente aí pregando sobre a passagem de Noé, que nem diz no Mateus capítulo 24. Veja o que a passagem de Noé diz: muitos comiam, outros bebiam, uns casavam e outros eram dados em casamento. Observe isso aqui, irmãos. Quando Jesus ilustrou essa passagem, Jesus está dizendo que a sua volta vai acontecer num dia normal. Para Jesus vir a essa terra aqui, irmão, não precisa pandemia não, viu? Para Jesus voltar a essa terra aqui, não precisa também maremoto e nem tampouco tsunami não. Para Jesus vir a essa terra aqui, só basta a pessoa estar despercebido. Quer ver um exemplo aqui? Quem não comeu hoje, quem não casou hoje, e quem não foi dado em casamento no dia de hoje? Quando se fala disso, fala-se que vai acontecer num dia normal. Enquanto você estiver descansando mesmo, você que está assistindo a live, você sabe que Deus está falando com você. Quando você estiver descansando mesmo, levando uma vida superficial, descansando, a Bíblia diz: quando estiver comendo, bebendo, se divertindo, tirando folga, porque crente até tira folga agora, viu, irmão? Tirando folga, descansando, aí a Bíblia diz: é aí que virá o Filho do Homem, enquanto você estiver despercebido. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E observe que a gente não está vivendo os princípios das dores não, como muitos estão pregando por aí. A gente está vivendo os últimos dias, há cerca de 2000 anos atrás e 20 atrás, desde quando Jesus iniciou, ou quando Jesus assumiu a matéria humana. Amém?
Deus abençoe os irmãos. Não podemos se esquecer de remover